A fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Essa declaração chocante de Paulo VI reflete a gravidade da crise espiritual que afligia a igreja durante seu pontificado. Mas como essa fumaça conseguiu infiltrar-se tão profundamente no coração da igreja? Neste vídeo, exploraremos as decisões que levaram a essa infiltração e seus efeitos devastadores na fé católica. Paulo VI, conhecido por seu intelecto e humanismo, liderou a igreja durante um dos períodos mais tumultuados de sua história. Suas reformas abriram as portas para uma ruptura com a doutrina católica. Vamos analisar como esse papado controverso ajudou a pavimentar o caminho para a crise que enfrentamos hoje. Paulo VI, um homem de visão humanista, foi o motor por trás de muitas das reformas implementadas após o Concílio Vaticano II. Essas reformas pretendiam adaptar a igreja aos tempos modernos. Os resultados foram catastróficos. A igreja começou a perder sua identidade e a fé começou a se desintegrar. A crise que vivemos hoje é fruto das sementes plantadas durante o pontificado de Paulo VI. A perda de vocações, a secularização das sociedades católicas e a ascensão de ideologias contrárias à doutrina católica são apenas alguns dos efeitos visíveis dessa crise. Entender as decisões de Paulo VI e suas consequências é crucial para quem deseja ver a igreja restaurada à sua antiga glória e fidelidade. Ponto 1. A influência de Maritain e o intelectualismo de Paulo VI. Profundamente influenciado pelo pensamento de Jacques Maritain, tradutor oficial de suas obras para o italiano, foi um defensor do humanismo integral. Esse humanismo, que buscava reconciliar o cristianismo com as modernas ideologias humanistas, levou Paulo VI a promover uma série de reformas litúrgicas e doutrinárias. No entanto, essa abordagem acabou por enfraquecer a autoridade e a clareza doutrinal da igreja. A amizade com Maritain moldou sua visão, mas também cegou-o para os perigos que essas ideias representavam para a fé católica. Ponto 2. O Concílio Vaticano II e a primavera que nunca chegou. O Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI, foi inicialmente visto como uma primavera para a igreja, prometendo um renascimento espiritual. Paulo VI acreditava que as reformas conciliares levariam a um aumento nas vocações, conversões e uma renovação da fé católica. No entanto, o resultado foi exatamente o oposto. As vocações despencaram. O número de padres e religiosas diminuiu drasticamente e a secularização avançou rapidamente. Entre 62 e 72, mais de 21 mil sacerdotes foram reduzidos ao estado leigo, um número que não inclui aqueles que simplesmente abandonaram suas vocações sem formalizar o processo. A crise foi tão profunda que alguns sociólogos compararam o êxodo de padres e religiosas à reforma protestante do século XVI, que também viu um grande abandono da vida religiosa. Em países como o Canadá, as congregações religiosas sofreram um colapso quase total. Em Quebec, por exemplo, o número de religiosas caiu de 46.936 em 60 para 26.964 em 81, uma queda de 44%. E o número de novas vocações diminuiu 98,5% durante o mesmo período. Esse declínio não é apenas estatístico, mas representa uma perda espiritual imensa para a igreja e suas missões. Ponto 3. A secularização na Europa e na América Latina. A secularização, que já estava em curso na Europa, foi acelerada pelas reformas pós-conciliares. Na França, por exemplo, o número de ordenações sacerdotais caiu de cerca de 1.000 por ano nos anos 50 para menos de 100 por ano nos anos 90. A frequência à missa dominical, que era de 35% em 58, caiu para menos de 5% em 2004. Esses números ilustram uma igreja em rápido declínio, incapaz de manter a fé viva em meio às crescentes pressões seculares. No Brasil, a situação é igualmente alarmante. Em 1960, 94% dos brasileiros se identificavam como católicos. Em 2000, esse número havia caído para 74% e continua a cair. A ascensão das seitas protestantes, especialmente as pentecostais que cresceram exponencialmente, é um sintoma da crise. Ponto 4. A Conferência de Medellín e a ascensão da teologia da libertação. A Conferência de Medellín, realizada em 68, é um marco na história da Igreja na América Latina.
Convocada por Paulo VI, a conferência foi vista como uma aplicação do Concílio Vaticano II à realidade latino-americana. No entanto, em vez de fortalecer a Igreja, Medellín abriu as portas para a teologia da libertação, uma ideologia que mistura o marxismo com o cristianismo e que teve efeitos devastadores na fé católica. Embora Paulo VI tenha alertado sobre os perigos do marxismo, sua falta de ação decisiva permitiu que a teologia da libertação se espalhasse. Isso levou a uma crise de identidade na Igreja, onde a missão espiritual foi substituída por uma agenda política. A Conferência de Medellín é frequentemente citada como o ponto de partida da teologia da libertação. Ponto 5. Paulo VI e a luta ambígua contra o comunismo. Paulo VI, apesar de reconhecer o perigo do comunismo, adotou uma abordagem de diálogo que se mostrou ineficaz. Em vez de uma condenação clara e forte, ele buscou uma coexistência pacífica, que acabou sendo vista pelos comunistas como fraqueza. Isso é evidenciado pela homenagem pública que o Partido Comunista Italiano prestou a Paulo VI após sua morte. Uma homenagem que levantou muitas questões sobre a eficácia de sua abordagem. Ponto 6. A reforma litúrgica e a missa nova. Uma das mudanças mais controversas do pontificado de Paulo VI foi a reforma litúrgica que resultou na criação da missa nova, Novus Ordo Missae. Esta nova forma de liturgia, que substituiu a missa tridentina, promoveu uma ruptura com a tradição litúrgica da Igreja. A missa nova, introduzida em 69, foi elaborada por uma comissão liderada por Annibale Bugnini, com a colaboração de 6 pastores protestantes. A missa nova foi apresentada pela primeira vez aos bispos durante o Sínodo de 67 na Capela Sistina, onde foi celebrada pelo próprio Bugnini. O resultado foi uma votação que mostrou um apoio muito limitado entre os bispos. Apenas 71 dos 180 bispos presentes aprovaram sem reservas. Muitos expressaram reservas ou votaram contra, indicando que a missa nova não teria obtido a maioria no Concílio Vaticano II. Annibale Bugnini, acusado de ser maçom, foi a força motriz por trás das reformas litúrgicas. Sua manipulação tanto de Paulo VI quanto da comissão responsável pelas reformas é bem documentada. Bugnini foi eventualmente afastado de sua posição e enviado ao Irã, o que muitos acreditam ter sido uma forma de exílio forçado após a descoberta de suas supostas conexões maçônicas. A missa nova, com suas inovações, é uma das principais causas da crise litúrgica na Igreja. A perda da sacralidade, a introdução de práticas inovadoras e a ambiguidade doutrinal que surgiram com a missa nova contribuíram para que a liturgia católica fosse banalizada. Neste vídeo, analisamos algumas das reformas de Paulo VI e seus efeitos devastadores sobre a Igreja Católica. De um humanista que acreditava na benevolência do diálogo, vimos uma igreja enfraquecida, vocações perdidas e uma secularização que ainda assola nossas paróquias. As reformas litúrgicas e a missa nova, em particular, tornaram-se símbolos da crise espiritual que a igreja enfrenta hoje. A crise que enfrentamos é grande, mas nossa fé é maior. A igreja sobreviveu a crises antes e pode fazê-lo novamente, mas isso exige que cada um de nós retome e defenda as tradições que sustentaram nossa fé por séculos. Juntos, podemos preservar o que foi perdido e garantir que a verdadeira fé católica continue a brilhar em um mundo cada vez mais escuro. É hora de agir. Participe da campanha editorial da Custódia Fidei e adquira os 2 novos livros que exploram em profundidade a crise na Igreja e as raízes das mudanças drásticas ocorridas sob o papado de Paulo VI e demais papas pós-conciliares. Estes livros são essenciais para qualquer católico que deseja entender o que deu errado e como podemos trabalhar para restaurar a fé. Compartilhe este vídeo, nos ajude a defender a fé católica verdadeira. Acesse o link na bio e garanta agora mesmo os livros A Revolução em Tiara e Capa e A Verdadeira e a Falsa Infalibilidade com 40% de desconto mais frete grátis.